Processo de número 4 é da CINFRA de Belém, exercício de 2024, é uma representante à 4ª Controladoria do Tribunal de Contas do município do Estado do Pará, representado Lélio Costa da Silva, ordenador. A instrução é da 4ª Controladoria, pelo Ministério Público, a excelentíssima senhora Procuradora Maria Regina Cunha. Com a palavra o conselheiro relator Antônio José. Pois não, presidente. Trata-se da análise de mérito de representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura Municipal de Belém, Secretaria Municipal de Urbanismo, CEUB, Belém, do exercício de 2024, na pessoa do então secretário Lélio Costa da Silva, para apresentar documentos e justificativas que comprovem a legalidade e a regularidade do 8º e 9º termos aditivos ao contrato 001 de 2021, CEUB Belém, firmado com a concessionária Luz Belém, SPE-SA, CNPJ, no relatório. Citados aditivos somam o valor de R$ 32.649.720,70 e foram objeto por esta Corte de Contas formado o processo número 1/01/4009/2024-2/0020, da emissão de medida cautelar para suspensão da execução e pagamento dos mesmos, devidamente ratificada pelo Pleno, conforme acórdão 46.421, de 16/1/2025. Inicialmente, informou o órgão técnico, no relatório de representação interna 002/2025, da 4ª Controladoria, juntado aos presentes autos, que, em que pese a já citada emissão de medida cautelar, o ordenador continuou dando andamento à execução do 8º e 9º termos aditivos, inclusive realizando pagamentos no valor total de R$ 23.694.189,88 entre os dias 17 de dezembro e 30 de dezembro de 2024. Tabela constante em relatório, descumprindo a decisão de suspensão emitida por este tribunal. Em razão do cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade de representação interna, constante no artigo 63 da Lei Complementar 109, em diversos artigos, procedi à admissibilidade formal, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, número 1892, de 14 de fevereiro de 2025, um envio à 4ª Controladoria, cuja análise técnica resultou no relatório final de representação 011 de 2025, da 4ª Controladoria deste Tribunal, que concluiu pela procedência das irregularidades indicadas na presente representação, dispondo dos pontos. É importante esclarecer, aspas, que a Secretaria Municipal de Urbanismo no município de Belém, o CEUB, apresentou no processo número 1/014.009/2024.2.0020, tempestivamente justificativas que registro fotográfico da execução do serviço, que não foram suficientes para esclarecer as pendências, permanecendo as falhas apontadas na informação 517/2024 da 4ª Controladoria deste Tribunal e no relatório de representação interna número 002/2025, também da 4ª Controladoria. O principal objetivo da notificação era haver comprovado o cumprimento das medidas determinadas pela legislação sobre o tema, haver comprovada a necessidade de regularidade da realização do 8º e 9º termos aditivos do contrato 001, o que não foi alcançado. O contrato 001 de 2021 foi assinado em 22/3/2021, está alimentado no GEOBRAS e estabelece a vigência de 13 anos contados da data da sua assinatura. O valor do contrato global é R$ 176.953.223, cujo, como valor global, os termos aditivos têm os seguintes valores e estão os 9 termos aditivos, os respectivos valores em relatório. O 8º e 9º termos aditivos ao contrato possuem os seguintes objetos, valor e data. 8º termo aditivo, objeto: iluminação especial projetada nos seguintes logradouros: Praça Dom Alberto Ramos, Praça Brasil, Praça do Relógio, Orla de Coraci, Praça Dom Pedro II, Praça Milton Trindade, que é a Praça do Horto, Mercado do Mosqueiro,
Praça do Carmo, Praça Dalcídio Jurandir, data da assinatura 6/9/2024, valor R$ 21.171.734,74. O empenho foi emitido antes da assinatura do termo aditivo, dia 5/9/2024. Nono termo aditivo. Objeto: serviço de instalação de iluminação decorativa alusiva ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, bem como adequação do sistema de iluminação elétrica complementar para a Avenida Visconde de Souza Franco, Rua Padre Champagnat, Avenida Portugal, Avenida Boulevard Castilhos França, Avenida Marechal Hermes, Avenida Presidente Vargas, Avenida Nazaré, Avenida Magalhães Barata, Avenida Almirante Barroso, Avenida Júlio César, Aeroporto Internacional de Belém, Praça Santuário, Praça Frei Caetano Brandão, Orla de Coraci, Trapiche de Coraci, Praça Batista Campos, Portal da Amazônia, Ver o Rio, Outeiro, Área do Pistão e Mosqueiro, Praça e Vila, sendo que todos os locais no município de Belém do Pará a serem utilizados no período de setembro de 2024 a janeiro de 2025, data da assinatura 5/9/2024, no valor de R$ 11.477.985,96, assinado antes do 8º termo aditivo, e o empenho foi emitido em 5/9/2024. O principal ponto de análise foi verificar se existia justificativa para a contratação dos serviços aditados, principalmente considerando que as praças objeto da iluminação foram reformadas e também verificada a finalidade das iluminações decorativas, ou seja, analisar a necessidade e finalidade da despesa pública. Com a informação 517/2024 da 4ª Controladoria, foi apontada irregularidades que o ordenador não sanou. Assim, foi emitida a medida cautelar em 17 de dezembro de 2024 pelo tribunal, para determinar que o senhor Lédio Costa Silva, secretário municipal de urbanismo, no exercício de 2024, suspendesse a execução e pagamento dos termos aditivos 8º e 9º do contrato número 001 de 2021, até a análise de regularidade do mesmo, tendo em vista o receio de lesão ao erário e ao interesse público. No entanto, o ordenador continuou dando andamento à execução dos termos aditivos, inclusive realizando despesas nos dias 17/12 e 30/12 de 2024. Conforme verificação nos arquivos contábeis do sistema REI, identificamos as seguintes despesas pagas no exercício de 2024, após a emissão de medida cautelar com o credor Luz Belém, SPE SA, cuja o CNPJ está no relatório, com os fundamentos no 8º e 9º termos aditivos. Eu vou precisar as datas, os créditos, e já que o empenho está constando no relatório. Dia 17/12, R$ 10.135.061,60. No dia 17, R$ 720.204,04. No dia 30/12, R$ 654.532,66. No dia 30/12, R$ 720.204,04. No dia 30/12, R$ 44.859,82. No dia 30/12, R$ 857.680,54. No dia 30/12 ainda, R$ 53.422,91. No dia 30/12, o último pagamento, R$ 10.508.224,27, totalizando R$ 23.694.189,88. Após a publicação da medida cautelar, foi realizado pagamentos no montante de R$ 23.694.189,88, estando passível de responsabilização do ordenador por descumprimento de medida cautelar. E eu vou à conclusão. Isto posto, esta Controladoria opina pela procedência da representação interna relativa ao descumprimento da medida cautelar, considerando que o ordenador pagou as despesas em período de vigência de cautelar de suspensão
com aplicação de 1.000 unidades de padrão fiscal ao responsável pelo descumprimento desta decisão, de acordo com o artigo 698 do regimento interno deste tribunal. Isto posto, sugerimos ao excelentíssimo senhor conselheiro que esses autos subsidiem a análise da prestação de contas dos exercícios de 2024, onde serão evidenciadas as falhas formais da execução dos termos aditivos 8º e 9º, e o pagamento do valor em período suspenso por medida cautelatória, constituindo falha ensejadora de reprovação das contas. Em sua manifestação, o Ministério Público assim conclui, aspas, por todo exposto, diante dos fatos apresentados, bem como pela existência de interesse público em razão do possível dano ao erário pela violação da lei de licitação e legislação aplicáveis, Lei 8666 de 93 e Lei Municipal número 8.847 de 2011, esse Ministério Público opina pela procedência da representação com a imputação do débito no valor total de R$ 23.694.189,88, devidamente atualizado pela realização de pagamento em descumprimento da medida cautelar determinada pelo Acordo 46.421 de 2025, sem prejuízo da aplicação de multas pertinentes pelas falhas apontadas, conjuntada dos autos da prestação de contas respectivas no termo do artigo 512 do regimento interno deste tribunal. Sugere-se ainda a determinação de indisponibilidade de bens com base no artigo 96 deste tribunal, da lei orgânica deste tribunal, em quantidade suficiente para garantir o ressarcimento dos danos causados ao erário municipal, tudo na forma estabelecida no regimento interno desta Casa. Por fim, recomenda-se a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para a adoção de medidas cabíveis no termo do artigo 509 do regimento interno, em especial contra o descumprimento da medida cautelar e restituição ao erário, que pode, inclusive, caracterizar ato de improbidade administrativa. Presidente, é o relatório. Em discussão, com a palavra o conselheiro Daniel Lavareda. Senhor presidente, conselheiro Antônio, a relatoria de Vossa Excelência sobre os fatos aí são gravíssimos. Vossa Excelência começa a sua narrativa em relatório dizendo que houve um contrato da Prefeitura de Belém por 13 anos. Só isso já era motivo suficiente para impugnar a despesa independente do valor, porque os contratos administrativos, sabemos todos nós que ele tem o máximo de duração, aqueles ainda que continuados, de 5 anos. Não bastasse isso, Vossa Excelência emite cautelar para suspender os pagamentos enquanto analisa a representação e o ordenador de despesa simplesmente não cumpre uma decisão não sua, mas do tribunal, a partir do momento em que nós homologamos essa decisão aqui em plenário. Eu, e acho que a instituição por si só já se sente desprestigiada com a falta de diálogo do ordenador de despesa com essa casa, que ofereceu oportunidade de defesa ao ordenador e não foi cumprida. Vossa Excelência, então, transforma isso em uma representação interna para que, segundo as novas regras hoje estabelecidas nessa instituição, toda vez que houver valores a serem apurados para devolução em cofres, nós ou fazemos a representação interna ou damos procedência a denúncias ou representações externas, visando assegurar o patrimônio público, a devolução ao patrimônio público, porque, principalmente quando se trata de contas de prefeito, sabemos nós que o que se colocar
a devolução em parecer prévio, como não tem força vinculativa nem executória, isso acaba não redundando em nada. Então, separa-se o processo. E aí, eu ainda não conheço o voto de Vossa Excelência, mas devo dizer que concordo com o Ministério Público no sentido de que imediatamente seja imputado o débito de 23 milhões de despesas que foram feitas sem respaldo legal, de 23 milhões, se os valores estão corretos, R$ 694.189,88. Na minha avaliação, deve-se dar procedência a essa representação interna que foi formulada pelo conselheiro Antônio José e, dando procedência a ela, se transforma isso em título executivo, sem embargo de uma renovação de cautelar. Porque a cautelar foi dada de forma liminar, mas ela já agora tem que ser feita de forma definitiva, já que é julgamento de mérito da representação, tem que ser dado procedência, e nessa procedência da representação interna, sugerir de forma cautelatória a renovação da cautelar, porque a cautelar, nos casos da instituição, ela tem um prazo de validade de 1 ano, e é importante que se renove essa cautelar com o encaminhamento dos autos ao Ministério Público. Eu me senti, com o relato de Vossa Excelência, desprestigiado, no sentido de que a gente luta tanto aqui na instituição para que a gente possa fazer o consensualismo, para que a gente possa chegar a um bom termo. Ainda que as cautelares que a gente profere aqui, a gente procura dialogar com as autoridades para que possa entender por que isso ou aquilo está acontecendo. E no caso dos autos, além de não respeitar a decisão desta Corte de Contas, o que se verifica aqui é, inclusive, um total descrédito por parte do ordenador. Então, eu já antecipo meu voto, senhor presidente. Conselheiro Daniel. Pois não. Eu gostaria, então, dadas as suas observações, eu vou ler o voto e Vossa Excelência, dentro do voto, pode sugerir o que Vossa Excelência entender cabível e, de pronto, nós estamos de acordo. Está certo. Então, vamos lá. Eu vou ao voto. Conforme as manifestações derradeiras da 4ª Controladoria do Ministério Público de Contas, observa que as irregularidades elencadas na representação sob análise, mesmo após a citação realizada por este tribunal, não foram sanadas. Desta forma, considerando o atendimento dos requisitos regimentais para a admissibilidade da representação materializada na publicação do Diário Oficial Eletrônico 1693, de 18 de abril de 2024, considerando o descumprimento da medida cautelar consignada nos autos determinada pelo Acordo 46.421, de 16 de janeiro de 2025, considerando a permanência das irregularidades constantes da presente representação, considerando o potencial de lesividade ao erário decorrente do elevado valor envolvido, passo a decidir. No mérito, voto pela procedência da representação. Determino, com fundamento no artigo 352 do Regimento Interno deste Tribunal, que os presentes autos sejam encaminhados à 4ª Controladoria para subsidiar a análise da prestação de contas do exercício 2024, para que sejam evidenciadas as falhas formais da execução dos termos aditivos 8º e 9º e o pagamento dos valores em período suspenso por medida cautelatória no montante de R$ 23.694.189,88. Determina o pagamento de 10.000 unidades de padrão fiscal nos presentes autos ao ordenador, em razão do descumprimento da medida cautelar concedida através do Acordo 46.421, de 16 de janeiro de 2025. É como me manifesto. Eu estou sentindo falta aqui do encaminhamento ao Ministério Público, que a gente deve fazê-lo,
na minha avaliação, e coloco a questão da medida cautelar de indisponibilidade de bem, que eu gostaria de ouvir os conselheiros a respeito disso. Conselheiro, a minha colaboração ao voto de Vossa Excelência, ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, é no sentido de que esse valor, já que há o julgamento, ele não seja só acostado, a representação, ela seja acostada à prestação de contas. Já que Vossa Excelência está dando a procedência, acho que deveríamos acompanhar o posicionamento do Ministério Público no sentido de fazer com que ele devolva, porque é mérito. Se a importância de 23 milhões ela está devidamente caracterizada como uma despesa irregular, e assim o foi porque a representação é procedente, então nós devemos fazer com que ele devolva esses 23 milhões. Então, no mérito, acho que caberia a devolução do valor, né? Se ele quiser amanhã, ele pode até recorrer, mas caberia a devolução do valor dos 23 milhões, e por se tratar de um valor vultuoso, a cautelar, a renovação da cautelar com encaminhamento dos autos ao Ministério Público, como sugeriu o Ministério Público, independentemente do encaminhamento também na repercussão das contas. É a colaboração que eu faço. Não está aceito de pronto, porque, inclusive, nos 2 parágrafos do Ministério Público, eu faço questão de ler, além da procedência da representação, ele sugere ainda a determinação de indisponibilidade de bens, com base no artigo 96, da Lei Orgânica do nosso Tribunal, em quantidade suficiente para garantir o ressarcimento dos danos causados ao erário, tudo na forma estabelecida no regimento interno deste Tribunal. E, por fim, também, remessa dos autos, cópia dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis nos termos do artigo 509, também do regimento interno, em especial contra o descumprimento de medida cautelar e restituição ao erário, que pode, inclusive, caracterizar ato de improbidade administrativa. Presidente, eu dou por lido o voto. Algo que não ficou claro, Vossa Excelência também encaminha também a restituição aos cofres dos 23 milhões, é isso? Então, vamos lá. O conselheiro se manifesta pela procedência da representação, encaminhamento dos autos à 4ª Controladoria para prestação de contas, remessa dos autos ao Ministério Público, restituição ao erário de 23 milhões, medida cautelar e disponibilidade de bens. Alguma divergência? Não havendo divergência, será procedido conforme o voto do relator.